Em 1995, o astrônomo Carl Sagan era professor de astronomia e ciências espaciais na Cornell University e autor de dezenas de livros e artigos. Ele dedicou a vida ao desenvolvimento e divulgação da ciência, recebendo diversos prêmios e medalhas por essa contribuição. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Leitura. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu vou trazer para vocês a minha análise do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do astrônomo Carl Sagan. Muito bem, trata-se de uma obra em que eu li por volta dos anos de 2001, 2002. Foi um livro publicado em 1995 e abordando diversos temas daquela época. O mais interessante é que agora, depois de mais de 20 anos, eu reli e pude observar outras coisas. E é essa leitura que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Mas para começar, eu gostaria de pedir para vocês que, se vocês gostam desse conteúdo, deixem um like e se inscrevam no canal. É muito importante para o nosso crescimento, para que possamos crescer juntos e sempre estar trazendo para vocês mais conteúdos interessantes, mais livros de diversos assuntos. Pois, como vocês devem perceber, eu abordo obras literárias de diversos gêneros aqui no canal. Muito bem, esse livro então, segundo as palavras do próprio autor, é um testemunho pessoal de amor pela ciência. Como eu disse, ele aborda temas que naquela época eles eram muito frequentes na grande mídia, principalmente a questão alienígena, a questão das abduções por extraterrestres, né? É um tema que hoje em dia a gente pode perceber que praticamente não tem mais repercussão alguma, é muito pouco endossado, é muito pouco até mesmo mencionado na grande mídia. É um tema um tanto quanto esquecido. Naquela época era um tema bem enfatizado, de modo que os programas jornalísticos traziam muitos relatos com frequência de pessoas supostamente abduzidas por extraterrestres, né? Pessoas abduzidas, pessoas que afirmavam ter encontros de primeiro, segundo e terceiro graus com alienígenas, e de modo que toda essa mentalidade estava muito intrincada na época, estava muito presente naquela época, principalmente década de 90. Começou ali na década de 60 e foi se estendendo até a década de 90, início dos anos 2000, até que foi lentamente, ela foi sumindo, foi desaparecendo, de modo que hoje em dia a gente percebe que quase esse assunto não é falado, esse assunto não é mencionado, de certo modo esse assunto foi esquecido. Não só tinham programas de televisão, como também revistas. Eu lembro que eu mesmo era, de certo modo, um entusiasta do assunto e comprava a revista UFO, que era uma revista de até mesmo grande circulação na época sobre esse assunto. E é sobre isso, não só sobre isso, mas principalmente sobre isso, que esse livro vai se dedicar, que o astrônomo Carl Sagan vai se dedicar. Esse astrônomo era um dos cientistas mais renomados naquela época. Ele tinha séries, uma série principalmente chamada Cosmos. Lembrando que na época as séries eles eram em fita de videocassete e estavam presentes nas locadoras, né? As pessoas que desejavam acompanhar um determinado seriado precisavam sempre estar alugando as fitas para acompanhar. Então, o que ele vem dizer? Ele vem trabalhando muito à luz da ciência, à luz principalmente do ceticismo, sobre essa questão das narrativas de raptos, né, por alienígenas. Então ele vem contestando muito isso. E ele vem apresentando várias possíveis explicações para esses fenômenos, algumas das quais alucinações, há outras simplesmente sonhos, devaneios, pessoas que tiveram sonhos e que achavam, por algum motivo, que aqueles sonhos foram reais. Outras pessoas simplesmente mentiam nos relatos para ganhar notoriedade, para ganhar fama, ou até mesmo dinheiro, estar na mídia, enfim. Né? E teve muitos outros casos que o astrônomo cita aqui. Outro ponto interessante a se levantar é que ele menciona que essa questão dos alienígenas, embora seja uma questão ali que acompanhou parte do final dos anos de 1900, né, ele foi um tema que ele apareceu em diversos outros momentos da história da humanidade com outras roupagens. Em alguns momentos com a roupagem de duendes, outros momentos
com aquele... eram os deuses astronautas, os deuses que visitavam os polos. Isso, se a gente acompanhar os documentários hoje em dia, a gente ainda vê, de certa forma, essas teorias que naquela época elas estavam muito em voga, né? Em outro momento, a caça às bruxas, ele menciona a Idade Média, pessoas que afirmavam ter visões de fantasmas, ou também casas mal assombradas, que também era um assunto que estava em muita relevância naquele momento. E isso tudo ele vem questionando e refutando todos esses casos à luz da ciência cética, né, do ceticismo científico, à luz do que é hard science, né, do que nós tínhamos e ainda temos, de certo modo, né, mas nós tínhamos de mais duro na ciência. Então, eu acho um livro interessante, hoje em dia, de ser observado à luz da história. Para aquele que gosta de saber qual é a mentalidade, qual foi a mentalidade vigente na década de 90, década de 80, mesmo no início dos anos 2000, quais eram os assuntos que estavam na grande mídia, que estavam em debate, em pauta, que ocupavam mais, né, os noticiários, as investigações. Isso aqui não só era noticiado, como ele era alvo de investigações por polícia científica, ele cita diversas investigações do FBI e tudo mais. Hoje pode ser tido como, de certa forma, uma leitura obsoleta, se nós levarmos em consideração que esse assunto está praticamente esgotado e que é um assunto, de certa forma, esquecido e morto. Mas que para aquele que deseja olhar para a história e compreender como diversos períodos viam o mundo e quais eram as narrativas, os temas que as pessoas se debruçavam e se preocupavam, é um livro bem interessante de ser analisado com esse olhar. Né? Como eu disse, foi uma obra que eu li no início dos anos 2000. E eu estou trazendo para vocês aqui como curiosidade. Se vocês gostaram, mais uma vez eu peço que deixem um like e se inscrevam no canal e deixem um comentário de vocês. Obrigado, pessoal.